bom dia ou boa tarde, sejam todos bem-vindos ao webinar Soluções baseadas na natureza para o setor hidrelétrico. Meu nome é Matheus Shakur, trabalho no Global Innovation Lab for Climate Finance, faz parte da organização Climate Policy Initiative e tem auxiliado, junto à equipe do Lab, a Conservation International e The Nature Conservancy nesse processo de implementação do Blue Energy Mechanism no Brasil. Esse projeto, dentre outras tarefas, depende de uma análise minuciosa de mercado, de metodologias e de regulações ambientais que dão forma, em específico, a esse instrumento, mas também, de maneira geral, a criação de um portfólio de soluções e ativos baseados na natureza no contexto nacional brasileiro. Vários desses tópicos serão apresentados e debatidos hoje, nesse webinar, pelos nossos convidados e por vocês que estão nos assistindo e que podem e devem participar via perguntas no chat. Ao final, também discutiremos o próprio instrumento, o Blue Energy Mechanism, e maneiras de como financiá-lo. Antes de passar a palavra para os nossos convidados e palestrantes, vou lembrar a todos de algumas orientações gerais e também da nossa agenda para o evento. A reunião de hoje será com tradução simultânea do português para o inglês e do inglês para o português. Na parte inferior da tela do Zoom, tem uma barra de ferramentas e, no canto direito, um pequeno globo sobre o qual você encontra a opção de tradução. Hello, everyone. Our meeting today has a Portuguese to English translation. If you haven't managed to find it still, in the bottom of your Zoom page, there is a taskbar, and in the right-hand corner, there's a little globe, and there you will find the translation option. I'll switch back to Portuguese now. Da mesma maneira que você pode ouvir em português ou inglês, também fique à vontade para se expressar na língua da sua preferência. Nós estamos gravando toda a apresentação e o chat e vamos disponibilizar todo o material após o evento para todos que se inscreveram. Para sua conveniência, também vamos postar agora o link no chat com a versão em PDF dos slides que estamos usando hoje. Se mesmo assim você tiver algum problema técnico, envie uma mensagem para o Júlio Lubianco, que está no chat, em particular. Bom, agora vamos falar da agenda do evento. Ele foi dividido em 3 módulos. O primeiro, de benefícios e oportunidades das soluções baseadas na natureza para o setor hidrelétrico. O segundo, sendo como mobilizar investimentos e criar um portfólio eficiente de soluções baseadas na natureza. E o terceiro, modelos de financiamento, destacadamente, claro, o Blue Energy Mechanism. Cada módulo será sucedido por um momento de perguntas e respostas para que todos possam participar. Eu só peço, por favor, que vocês escrevam as perguntas no chat e fiquem à vontade para irem comentando conforme dúvidas ou comentários, claro, apareçam. Não é necessário aguardar o final de cada apresentação, porque a nossa equipe vai selecionar e direcionar as perguntas aos nossos convidados após as suas respectivas apresentações. Também fiquem de olho no chat, pois sempre que possível, e até mesmo para manter um maior dinamismo nas perguntas e respostas, nós vamos compartilhar links com mais informações, pesquisas e dados de forma a complementar as respostas dos palestrantes. Bom, dito isso, eu vou apresentar brevemente o Lab, que foi lançado em 2014. Como eu comentei, faz parte do Climate Policy Initiative, uma organização com diversos escritórios ao redor do mundo. Nós representamos o Lab Brasil, que tem base no Rio de Janeiro. O Lab é basicamente uma aceleradora de instrumentos inovadores na área de finanças climáticas. O objetivo é identificar, desenvolver iniciativas transformadoras que fomentem a transição para uma economia mais resiliente e de baixo carbono e que, no processo, ajudem a mobilizar bilhões de dólares em investimentos privados. Até o momento, são mais de 2,4 bilhões de dólares investidos em instrumentos desenvolvidos pelo Lab e 49 iniciativas no total já foram lançadas exclusivamente em países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. Uma das grandes virtudes do Lab e do seu sucesso é a possibilidade de contar com uma rede diversa e ampla de parceiros, incluindo investidores, analistas do clima, entidades governamentais, bancos de desenvolvimento, e vários outros parceiros filantrópicos e corporativos, muitos dos quais estão aqui presentes hoje. O Blue Energy Mechanism
vamos apresentar hoje é uma dessas iniciativas que faz parte do portfólio do Lab. Ele foi acelerado pelo Global Lab inicialmente em 2017 e, após 2 pilotos implementados na Colômbia, está sendo replicado pelo Lab Brasil no mercado brasileiro. O projeto é de iniciativa da Conservation International e da Nature Conservancy, que são 2 gigantes do mercado de finança climática, com décadas de experiência trabalhando com o setor privado em projetos de conservação e restauração ambientais, sempre com foco em soluções baseadas na natureza. Com isso, eu aproveito o gancho para apresentar o nosso primeiro palestrante, Thomas Curtis, que é da Conservation International, e vai introduzir esse tópico importantíssimo, que são as soluções baseadas na natureza. Algo que não só é bastante discutido hoje em dia no campo das finanças climáticas, mas, em especial, no setor hidrelétrico, que sofre com as crescentes e cada vez mais frequentes crises hídricas. O Thomas trabalha há anos como consultor e project manager em finanças climáticas, com experiência acumulada de dezenas de projetos em diferentes regiões do mundo. Há quase 3 anos lidera o processo de implementação do Blue Energy Mechanism na América Latina. Ele que é francês, mas fala um português excelente, já morou aqui no Brasil e vai apresentar para a gente em português. Thomas, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Matheus. Bom dia a todos. Muito obrigado por participar do evento hoje. E, bom, vamos começar por definir o que são as soluções baseadas na natureza e, mais interessantes para todos vocês, quais são os seus benefícios potenciais para o setor hidroelétrico. Então, o conceito de soluções baseadas na natureza ha sido bem definido pela UICN. Aqui tem a definição, e o mais importante da definição, na verdade, é o objetivo final dessas soluções, que pretendem achar soluções a desafios das nossas sociedades que beneficiem tanto o meio ambiente como o ser humano. Hoje em dia, não pode haver uma desconexão entre conservação do meio ambiente e temas socioeconômicos. É isso que as soluções baseadas na natureza buscam. Então, no caso do setor hidroelétrico, almeja-se o controle do fluxo de sedimentos e dos processos de erosão, e também o assessoramento e a regulação do fluxo de água, especialmente durante períodos de seca. As principais soluções empregadas no marco do projeto são proteção e conservação ambientais dos biomas existentes, reflorestamento passivo e ativo de áreas degradadas e estímulo a práticas mais sustentáveis de pecuária e agricultura, que são agroflorestas e silvopastura, por exemplo. Obrigado. Agora, a pergunta é: como transformar serviços ecossistêmicos em benefícios monetários para o setor hidroelétrico? No caso da regulação hídrica e do controle de sedimentos, tem 4 principais fontes de benefícios. A regulação hídrica, especialmente em época de seca, ao manter o fluxo base, permite otimizar as ventas de eletricidade num período no qual os preços são mais elevados. O controle de sedimentos tem vários componentes bem interessantes. O primeiro é a redução dos custos de operação e mantenimento, principalmente a redução do desgaste de material das turbinas e a redução dos custos de dragagem. Também aumenta a vida útil do embalse, do reservatório, evitando a colmatação do volume morto e assim prolongando a geração elétrica. Por fim, permite manter a quantidade de energia almacenada no reservatório e cumprir com obrigações de energia firme. E aqui tem um exemplo de cascata de dinheiro para um projeto na Colômbia. Este projeto tem um perfil interessante para estudo de caso,
É um projeto que tem poucas necessidades de dragagem e não foi possível valorizar os benefícios em termos de desgaste de material por falta de dados. Além disso, os estudos mostraram que as soluções baseadas na natureza têm um impacto reduzido sobre regulação hídrica, mais que tudo pelas características da bacia. Então, aí no papel, não parece o candidato ideal, né? Mas, entretanto, só com a ampliação da vida útil do embalse, a extensão do período de geração, o projeto apresenta um retorno sobre investimento bem interessante. Vocês podem ver aqui a barra verde, que corresponde aos benefícios financeiros de aumentar, graças a soluções baseadas na natureza, 1,7 anos de produção elétrica, e isso se converte em um custo-benefício de 1,4, o que é bem interessante. Uma coisa muito importante é entender bem a estratégia das hidrelétricas para manejar os problemas de sedimentação, desregulação hídrica, a fim de desenhar projetos que complementem da melhor forma possível as infraestruturas cinzas que já existem ou a serem implementadas e, assim, fazer análises financeiros bem acertados. Uma das grandes vantagens das soluções baseadas na natureza frente à infraestrutura cinza, por exemplo, são os múltiplos benefícios que podem trazer, além dos serviços ecossistêmicos já mencionados. A gente pode falar do carbono, as emissões evitadas pela conservação dos ecossistemas existentes, a sequestração de carbono pela restauração dos ecossistemas, e também podem também proporcionar soluções para adaptar à mudança climática pela capacidade de atenuar eventos extremos. Tem impacto também sobre a qualidade de água, biodiversidade, turismo, impactos socioambientais, enfim, uma grande quantidade de co-benefícios que não é sempre fácil de monetizar, mas que podem interessar o setor não só financeiramente, mas também pelo impacto que tem na sociedade. Então, em conclusão, as soluções baseadas na natureza têm um potencial muito grande para serem integradas nas estratégias das hidrelétricas. São soluções custo-eficientes para solucionar problemas cruciais para o setor e trazem múltiplos benefícios que outro tipo de soluções não são capazes de trazer. É isso por agora, Matheus. Muito obrigado. Obrigado a você, Thomas. É uma excelente introdução ao tema e também uma contextualização muito didática do que são soluções baseadas na natureza e principalmente das oportunidades que iniciativas do tipo oferecem ao setor hidrelétrico. Eu entendo que é uma temática bastante transversal, são diversas implicações na economia e na sociedade. Nós temos um grupo também bastante variado de participantes de diversas nacionalidades, e eu aproveito, então, esse momento para reforçar o convite. Fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários, enfim, participarem pelo chat, independentemente da sua área de atuação, se for em português ou em inglês, nós vamos tentar responder a todas as perguntas. Eu vou dar mais 2 minutinhos para ver se alguém quebra o gelo aqui inicial e faz uma pergunta, senão nós passamos ao próximo convidado. Bom, Thomas, então eu vou aproveitar e vou eu fazer uma pergunta. Eu sei que você vai conversar mais sobre o Blue Energy Mechanism e vai apresentar as ramificações
com as soluções baseadas na natureza, mas eu queria saber se você podia comentar um pouquinho mais. Opa, tem uma pergunta aqui da Sucena Tiosso, da EDP. Thomas, tem algum case de SBN, de soluções baseadas na natureza, que obtiveram retorno financeiro além dos benefícios socioambientais? Excelente pergunta, eu estava indo nessa direção também. Obrigado, Sucena Tiosso. Sim, obrigado, Açucena. Sim, no caso dos pilotos na Colômbia, a implementação de um portfólio de soluções, que foi o portfólio que apresentei no início, tem retorno financeiro puro pela valorização dos serviços ecossistêmicos para a hidroelétrica, financeiramente, os impactos na operação. E, no caso, como eu explicava, a ampliação da vida útil do embalse, do reservatório, perdão, e a capacidade adicional de gerar eletricidade. Então, o benefício financeiro, o retorno financeiro é puramente calculado sobre isso e não tem em conta outros benefícios que mencionei que também podiam ser adicionados à análise, como, por exemplo, projeto de carbono, né? Tem possibilidade de valorizar a venda de carbono derivada dos projetos de conservação ou restauração. Espero responder a sua pergunta. Tá ótimo, obrigado, Thomas. Também bom, então estamos no início. Perdão, também quero dizer que se vocês tiverem outras perguntas depois, me podem contactar diretamente offline. No final tem os meus contatos, o meu e-mail, então fiquem à vontade. Sim, sem dúvida. Nós vamos compartilhar todas as informações ao final da apresentação, para que todos aqueles que desejem fiquem à vontade e entrem em contato com o Thomas, o professor Mark, enfim, com todos os nossos convidados. Eu vou, então, aproveitar e vou apresentar o nosso próximo convidado, o professor Dr. Mark Mulligan, do King's College, de Londres. O professor Mark ele é formado em Geografia pela Universidade de Bristol e doutor pelo King's College, onde leciona e lidera várias linhas e grupos de pesquisa com temas que variam da hidrologia ao clima, mas sempre com um foco em uma ciência que tenha valor prático para a sociedade, policymakers e tomadores de decisão. É exatamente nesse sentido que ele e a sua equipe realizaram uma pesquisa sob medida para a implementação do Blue Energy Mechanism no Brasil, empreendendo uma macroanálise a partir de dados biofísicos das bacias hidrográficas e de milhares de reservatórios brasileiros. Uma verdadeira metodologia de priorização de investimentos em infraestrutura verde. Professor Mark, it is a pleasure to have you with us today. I'm sure we all look forward to hearing your presentation. Once again, welcome, and the floor is yours. Thank you very much. So as we saw, I'm going to talk about, if I can see my first slide, I'm going to talk about the blue energy mechanism and in particular green infrastructure for blue energy as a systematic analysis to support decision-making of the hydropower sector for adopting nature-based solutions. Next slide, please. So I'll just say a little bit first about the methods that we have used in this analysis. These are all, this is all new research, but using well-established existing methods. We basically combined two existing tools, the WaterWorld tool and the Global Dam Watch tool. WaterWorld is a sophisticated spatial hydrological model which is driven by the best available spatial environmental data, much of which is remotely sensed. And we applied WaterWorld to each of Brazil's major basins, all of those basins that flow into Brazilian territory. And we calculated 35 different hydrological metrics which are designed to assess the role of upstream nature or green infrastructure, such as forests, cloud forests, semi-natural areas, and protected areas in dam operation. And this was with respect to water quantity, water regulation, water quality, and sediments, all of which have impacts potentially on dams and thus the grey infrastructure. And the 6
five types of metrics that we cover include assessing the current state of upstream nature. There's a bunch of metrics on that. Assessing the current contribution of upstream nature to the operation of dams in terms of water quantity, quality, regulation, etc. Assessing the current contribution of specific investable natural assets, such as, for example, unprotected forests, protected areas, etc., to dam operation. And then finally, two other classes of metric that try and assess change in the future rather than current state. And these are current and future risks to the contribution of upstream nature to dam operation, in particular associated with deforestation, and future benefits to dam operation, in particular associated with restoration of upstream nature. So these metrics then combine into a final overall priority for investment in green infrastructure upstream of dams. We, having produced all of these data, extracted the data for 608 hydropower dams in Brazil, which we obtained from the Global Dam Watch knowledge base. Next slide, please. So Global Dam Watch is a collaboration of institutions around the world that has developed a series of databases, but also an open data platform, Global Dam Watch knowledge base, that has 120,000 dams around the world and their attributes. This database combines a range of other global databases, including our own, which is called GOOD, GRAND, and the Future Hydropower database. And you can see in Brazil, we have around 8,000 dams mapped, but only around 608 of those are hydropower greater than 2 megawatts, which is what we're looking at here. Next slide, please. So this is a bit too much detail for you to read, but I really want to just give you a flavor for the kinds of variables that are beneath these five different classes of analysis. So I mentioned that we're looking at current state on the top left here. Now, the current state of upstream nature can be measured, for example, by the percentage upstream protected area or the percentage upstream forested area. The current contribution of upstream nature, you see there's a whole bunch of variables there that make up that analysis, and they include things like the maximum monthly water provision by semi-natural areas. And then we see contribution of investable natural assets in the middle. So for example, there near the bottom, we have hydrological influence of upstream cloud affected forests. So the role of cloud forests as specific investable natural assets in providing water to the dam. And then current and future risk includes the hydrological influence of recent upstream deforestation or of future deforestation further down the list. And the benefits column, the one on the right, includes things like the hydrological influence of upstream reforestation. So these different analyses all come together, these 35 hydrological metrics, to produce an overall prioritization. Next slide, please. Here are some examples of what those maps look like. There are 35 for each basin variables, but here's just 4. An example of the state map for the São Francisco here is top left, upstream protected area. And you can see how that changes downstream. If you're in a protected area, then 100% of your water in the pixel in which you are sitting falls on a protected area. But as you go downstream, that amount declines. The colors go from red towards green and blue, as you see along the river, because the protected area water is joined by water from outside protected areas. Contribution, there we have an example on the top right, upstream sediment retention by different parts of the landscape, particularly the floodplains further up.
bottom left, an example of a specific investable asset that's contributing to the dams is the upstream influence of unprotected forests here. So again, in all of these maps, red is high, near 100%, and transparent is 0, and blue is low. And everything is measured in percentage because it needs to be compared afterwards. Finally, the risk map on the bottom left is the bottom right rather, maximum monthly water yield decrease after deforestation in this case. So that just gives you a flavor of what's behind some of the numbers I'm just about to show you. Next slide, please. So here is part of the analysis. In order to calculate these 35 metrics, we first have to run a hydrological baseline that gives us an understanding of the water and sediment situation now across these areas. But since we're also looking at deforestation and reforestation as scenarios, we have to run these two scenarios. And this is our business as usual deforestation scenario going forward 100 years from now at current rates of deforestation, and looking at the red areas are areas where small amounts of tree cover are removed into the future, largely because most of the tree cover has either already been removed or because trees are not the dominant ecosystem. And the bluer areas are areas where we lose, where we basically have clear cut, losing much more forest cover. So this drives the calculation of some of these variables. And of course, we can run any scenario we want. This is the one that we felt was most appropriate. Next slide, please. So this one is the business as usual reforestation scenario, again, going forward 100 years as the average life of a dam. And here again, we're following forward current rates of vegetation recovery, of tree recovery into the future. And the red areas here are areas where we have significant recovery into the future, where there is potential for restoration. The greener areas less so, and the transparent areas very unlikely. And so this is a different map to deforestation one. It highlights different areas, but important to us. I'll answer some questions at the end. Next slide, please. So here are the results by dam as a radar diagram. And so what you can see here are the 5 different axes representing state, contribution of particular investable assets, risk from deforestation, benefits from afforestation for 608 hydropower dams with HEP capacity greater than 2 megawatts. And what we can see is that each dam is different, right? As a context of the biophysical and socioeconomic conditions upstream, the nature of the river, and the seasonality and all these other things means that the response of each dam is different. But we can certainly see that there's a wide range of contributions. Up to over 75% of the water flowing into a dam comes from nature in some dams, down to 25% in other dams. A range of specific investable assets contributing. The risk varies from a 25% loss of water or increase in sediment for some dams down to much lower. And the benefits vary from up to 50% improvement in water and sediment conditions for some dams under benefits versus other dams much lower. And so, there's a huge diversity here, which is why we need to run sophisticated spatial mapping exercises to do this. Next slide, please. Here's a different kind of summary. Here along the bottom, we have again the different dams. Each one has an identity number in the database. And this is the overall priority metric, which combines those 5 priorities that we've just looked at. And we can see there's a range of dams where these really are 100% priority. They're top priority on the left here, either because of good state, high contribution of nature, many specific natural assets, or high risk from deforestation. And then there are other dams down on the right where we have much smaller contributions
perhaps they're already in a poor state, there's low contribution of nature, few specific natural assets, low risk from deforestation, and low benefits from restoration, which make them a lower priority. Next slide, please. This is the same diagram, but looking particularly at the benefits of restoration. This is, again, a bunch of metrics that combine to produce benefits of restoration. And we can see that on the left here, there are some dams with very high benefits from restoration, therefore a high priority for the restoration of those catchments. But there are other dams towards the right there where restoration either is not feasible, and thus it does not come across in the scenario because it's not unlikely to happen, at least under current conditions, or where restoration does occur, but it makes much less difference to the dams themselves. Next slide, please. So this is a complicated one, but it really shows us the overall results. We're plotting here two metrics against each other. On the right axis, we have the current contribution of investable natural assets, and on the bottom axis, we have the contribution of restoration to improving the outputs of the dam. So both of these are measuring how a dam output can be improved. On the axis on the left, it's because of existing nature. On the axis along the bottom, it's because of restoration. And each individual circle is one of these 608 dams. The size of the circle depends on the hydropower capacity of the dam. And what we see here is there are clearly two sort of classes of potential investment. The green triangle on the left and at the top are areas where it's really better to protect existing nature, because that's where your dam operation is coming from. And the ones at the bottom and towards the right, well, nature may not be providing so much now, possibly because it's already degraded. And so, but the benefits of restoration for those dams, particularly towards the right, are much higher. And so the strategy there should be restoration. Next slide, please. Here's just the top 20 or so dams in overall priority. And you can see the one that comes out, well, there's a whole bunch at 100% priority, including Retiro Baixo, with a HEP capacity of around 82. And we can see that this dam has a high contribution, very high contribution over on the right there in the radar diagram. Lots of specific investable natural assets, medium risk, high benefits of restoration, poor overall state. And so this is a dam that is a high priority for investment for those reasons. And of course, we can produce that diagram for any of the dams. Next slide, please. So just in summary, a tool has been developed which brings together Waterworld and Global Dam Watch to better target conservation and restoration investments for the benefit of downstream dams. The tool shows the percent contribution or the percent change in contribution of nature to the operational conditions of dams for both annual and seasonal water and sediment inputs. Sophisticated spatial models are required to understand these priorities. We highlight the diversity of dam situations in terms of current contributions of upstream nature and the benefits that could accrue from restoration. And a series of priorities are identified for further investigation as part of the Blue Energy process. The tools presented here are freely available. Thank you very much. Thank you very much, Professor, for a very informative presentation. Before I move on to questions, I'm just going to do a quick reminder. We have a translation tool available for all of you. It is on the bottom of your Zoom. If you open the taskbar, there's a little globe that says interpretation. You can choose to hear the presentation in Portuguese or English. Pessoal, só uma lembrança, nós temos a opção de tradução simultânea. Na parte de baixo do seu Zoom tem um globo escrito interpretação ou tradução, e você pode escolher a língua da sua preferência. So, Professor, we have a first question from Ana Carolina Fiorini.
And she asks, what was the methodology behind these scenarios? How did you choose them? Yes, thank you for that question. We chose the simplest methodology, which is to carry on business as usual. That is to say that our scenario simply took the current rates of deforestation or rates of vegetation recovery and projected those forward at the same rates without adding or changing in any way the situation as we measure it now. We can produce more sophisticated scenarios than that implement specific policies, but these are business as usual in order to understand if we don't do anything, what happens to these dams, and therefore decide what the priorities are for doing something in terms of policy or investment that would change that outcome. Perfect. I'm going to expand a bit on Ana Carolina's question. Since you spoke about maybe refining or further analyzing, how would you see next steps for this research in Brazil? And also, how have you assessed the country's potential for nature-based solutions in general, but more specifically for the hydropower sector? Okay, so I think the next steps with this research would be to think about other kinds of scenarios where there may be national drives for particular types of investment that will benefit dams, may or may not be funded by dam operators, but will benefit dams in the long run. They may be funded, for example, under the carbon markets or under other mechanisms, to see how those projections that we have about the impacts on restoration and so on change. I think the other thing that we can do is look beyond business as usual to higher rates of restoration or higher rates of deforestation in order, again, to see how those rates expand and affect then different dams to what they're affecting now. In terms of MBS in Brazil, I think, of course, Brazil has a huge amount of nature and also a huge amount of land that's mixed agriculture, nature. And so I think there is significant potential for nature-based solutions, particularly around drought and around flood, but also clearly for the hydropower sector. The world is moving very quickly to renewable energies. Brazil is very much forward in that game, but these energies are not sustainable if the green infrastructure that provides the water, quantity, quality regulation, and the sediment is not seen as part of the grey infrastructure that actually harvests that energy. Right? The catchment is as much part of the grey infrastructure as the dam and the turbines themselves. Perfect, Professor. Thank you very much. We still have a second. Oh, wait, there's a question here from Azucena as well. Sorry, Azucena. Can we access the tool? It is freely available, right, Professor? Yes, if you go to the links that are on the first and last slide, I think you have a copy of the presentation in the chat. Then you can access the tools directly there. We can also post it in a second here in the chat to make it easier for all of you. I'm going to go back to you, Professor, with some more questions. But first, I want to open the floor for a second guest here in our second module. Pessoal, nós temos nesse módulo 2 palestrantes. Eu vou agora passar a palavra para o Juan, que é o nosso próximo convidado, e depois eu volto com perguntas para ambos, já que eles estão falando de um mesmo tópico, que é essa ferramenta de priorização de investimentos em estrutura verde. O Juan, ele é ecologista e pesquisador, com vasta experiência em modelagem hídrica, hidrológica e de serviços ecossistêmicos, incluindo projetos junto à The Nature Conservancy. É mestre no tema pelo King's College e doutorando na Florida International University nos Estados Unidos. Ele também vai debater metodologias para se criar um portfólio de soluções baseadas na natureza, o que é essencial para o sucesso de qualquer projeto do tipo, incluindo, é claro, o Blue Energy Mechanism. Juan, obrigado pela presença. Obrigado, Matheus.
So thank you very much for giving me the chance to present these results to you. So I'm going to show you the tool of intervention prioritization, specifically the biophysical and socioeconomic criteria that we used for that prioritization. Next, please. So it's very important to start by saying what are the questions that we wanted to answer by creating the biophysical model. And these questions are: which nature-based solutions are important for the company, how to implement them, specifically in what order to implement them in order to make them more efficient, what's the amount of impact that we will create with those implementations of nature-based solutions, where are these going to be implemented, but more important, where are these going to create benefits specifically for the company and for the stakeholders involved, and when are these, when the companies will perceive these benefits from the nature-based solutions. So based on those questions, next slide, please. We developed a biophysical model. It's a spatially distributed model, spatial resolution of 1 hectare and a daily temporal resolution. It captures all of the hydrologically important variables in the watershed, including horizontal precipitation, which is not very common to find in hydrological models or in models of popular use. So we capture that because we have cloud forests and we have páramos, which are ecosystems where horizontal precipitation is very important. We also capture, or through the model, we capture sedimentation processes, including mass movements based on a probability approach. And we also captured processes of vegetation growth. So it is also common to find models where when creating scenarios, you assume that the vegetation is already grown. So the vegetation is providing benefits already. We used a more close to the reality approach by assuming that the vegetation, when established, is going to start growing. So the benefits at the beginning of the early years will not be that high, but as the years pass and the vegetation grows, the benefits will increase as well. Next slide, please. But beyond the biophysical model, we also thought that it was important to step ahead and think about what's going to happen when we have to implement. What if we create a prioritization model based only on biophysical aspects or variables, and then we go to the field and we realize that it's not that easy or it's not that cheap to implement those actions where the exclusively biophysical variables are telling us to implement actions, right? So we needed to also to approach this reality using also socioeconomic conditions. So we included opportunity cost and governance. Next slide, please. So for the opportunity cost, which is a proxy for the cost of the land, meaning that it's the cost that we as implementers of the project have to pay to a landowner if we want to implement a nature-based solution in their land. We use an approach using 4 main variables. One is land cover and land use. The other is slope, meaning basically topography. The other is distance to roads, and the last one is distance to rivers. So we are assuming that, for example, a land very close to a road where they can, get their products out easily to a town, close to rivers, so they have easy access to irrigation, with a low slope, so in plain terrain, and with an appropriate land cover, it will be a much higher a higher cost to implement an activity, because so the opportunity cost there will be high.
So we wanted to avoid in the first years of the project, because we are projecting that we will not have that much funding in the early years. So we are trying to avoid those areas with high opportunity costs. So we map these opportunity costs for the whole landscape, for the whole basin. We of course included as well the expected profit of the crops. So we did a very deep analysis of the agricultural census of the two basins in order to have the approximate costs or profits expected from the land, from each piece of land there. If you go to the next slide, please. So these were the main results. We have areas in red and orange are higher opportunity costs based on, as I mentioned before, the variables that we assessed. Next slide, please. Also, we included a governance approach. So once we know the cost of the land and we know where lands where to avoid in the early years, we also needed to know how difficult is it going to be to implement. So it's not just a matter of money. It's not just a matter of how much will we have to pay to the landowners, but it's also a matter of how the stakeholders and the community will be helpful to implement the project. So we selected 4 criteria to to use as a proxy for governance. We used favorable context, commitment from stakeholders, efficacy from stakeholders to implement these kind of projects, and whether the stakeholders or the community in general had a vision of governance based on a landscape instead of a very local context or a very decisions based on their farms alone. So those were used as I mentioned, criteria to trying to understand if we were going to work in a place where, community were going to be helpful to the project or maybe not. It doesn't mean that the areas with low averages or with low rankings were going to be rejected from the project. We just wanted to understand beforehand what to expect when going to the land and to negotiate with stakeholders, negotiate with landowners, and implement the project on the field. So if you go to the next slide. So the limitation of this analysis was that we could only gather data at a municipality level, not at a pixel level. So we have some municipalities with low and high rankings. And as I mentioned, this is not a matter of avoiding or rejecting an area. It's just a matter of understanding what's going to happen and what to expect, and maybe plan ahead and have a different set of strategies depending on that governance context on the basin. So we use this as well. And if you go to the next, in the end, we combined all of this. We combined biophysical with opportunity cost with governance to create a priority map. So if you see, for example, in this watershed, in this basin in the left, this black area, which shows a high priority, overlaps with the municipality with low governance. But at the same time, despite we have low governance, we have a lot of importance from the biophysical perspective and from the opportunity cost perspective. So these are prioritized even when we don't have a good ranking in governance. What we have to do there probably is finding more creative or alternative strategies to approach the community in order to implement the projects. I think that's it on my side. Thank you very much for having me the chance to present these results to you. Thank you, Juan. Muito obrigado por esse passo a passo, para a elaboração de um modelo que tanto compreende os aspectos biofísicos, mas também aqueles socioeconômicos e de viabilidade econômica, que é uma metodologia que, sem dúvida, interessa muito à iniciativa privada e abre espaço para estratégias mais eficientes e eficazes de como se implementar e priorizar soluções baseadas na natureza. Eu vou agora abrir espaço para pergunta para ambos os palestrantes do módulo 2.
So if you have questions for either Professor Mark or Juan, feel free to do them now. I already have one for you, Professor, from Ana Carolina. Thank you again, Ana. She asks if you could talk a bit more about the deforestation rate that was used in your modeling, and in general, a bit more about this modeling. Yes, I can talk about that. Perhaps Juan wants to come in afterwards on the other modeling. The rate that we used is calculated from the rates that are produced from Hansen's global data for Brazil and the catchments outside of Brazil as well over the last 15 years. Okay. And we couldn't use the Brazilian data because, of course, many of the catchments extend beyond Brazil, and we have to look at the upstream areas as well beyond Brazil, because deforestation in those areas also affects the dams on Brazilian territory. So although I only showed you the deforestation and reforestation for Brazil, we actually had to do it for every basin. And so we based it on the long-term average of Hansen's data. And so we consider that to be sort of business as usual. But of course, if we only looked at the rates over the last few years, they would be higher than the long-term average. So that's a short-term business as usual. Whereas I think we're looking at the longer-term business as usual. In terms of the detail of the modeling, the Water World is published, and the greatest detail is in those publications. But like the model that you just heard about, it's a model that also incorporates many of the hydrological properties that are very important in the tropics, including, cloud interception and the importance of topography and the spatial variability in mountain environments, as well as the tropical vegetation conditions that affect processes like evapotranspiration, as well as the inputs of fog. So it's not a model that's designed for temperate latitudes. Water World is applied globally, but it originally comes out of a model that was developed for South America called Agua Andes. Right. Juan, do you want to add something to that? Yeah, I specifically, I would say, in terms of scenarios and in terms of decision of creating on how to create scenarios, I think we spend a lot of time thinking about the vegetation growth that I mentioned. So it is, as I said before, it is very with popular models, like, for example, like SWAT, which is very popular when you want to, find your own data and run the model, from the data that you gathered. It is very common to find that when you create a scenario, you use a land use potential land use map or a future land use map where the vegetation has already grown. And it's of course it's a model, and of course it has assumptions, but from our perspective, since we wanted to model at a very close detail in order to convince companies, or in order to negotiate with companies, our assumption was that they want to know at a very temporal, at a very detailed temporal resolution what's going to happen. So we were worried that if we used models with that typical scenarios where the vegetation is already grown, we would overestimate the impacts of the project, because we would be assuming that that vegetation would be already providing services for the company, which is not reality. Correct. So I think we in terms of scenarios, I think that's what I have to say. It's of course, these are models. Of course, we all know they have assumptions, but from the perspective of working in this or developing a model for this model specifically, it was very important to us to be as, I don't know if the word is precise, but we wanted to be as close to reality as possible when dealing with the companies and when negotiating with the companies. Perfect, because I think that's also perfect for me to follow up with the next question I have here.
which is exactly about which is the level of complexity of setting up such a prioritization tool once you engage with a hydropower company for the implementation of a pilot, let's say here in Brazil. I think the level of complexity so of course, as a researcher, you always want to be as have the better information available, and a lot of money and a lot of time to do fantastic things. But the reality is that you have constraints in time and budget, and of course access to data. So I would say complexity is. It is always high. It always specific. So especially for again negotiating with these companies, for whom having water at a certain moment in year is very important. We want to have this as complex as possible in the development and as simple as possible for communicating and for presenting, and that involves a very close relationship with the company for having the best available data possible. Perfect. Professor, I'm sorry. Perhaps, yes, perhaps I will just add on the more technical side. I'm sure that setting up these mechanisms is very sophisticated. But what we tried to do with Thomas and Juan in building the tool that we built over the last months was to simplify the technical side, so that now that we have put a lot of effort into building this tool, in order to do a prioritization for a particular set of dams, you just need to run WaterWorld, which is a web-based tool, 3 times, the baseline, the deforestation scenario, the reforestation scenario. You choose in Global Dam Watch which dams you're interested in, greater than 2 megawatts or whatever, all of Brazil, and then you connect the 2 tools and you've got the results. Now, that gives you a data, evidence. What it doesn't do is set up the process for you of doing something with that data. And that's, I think, the much more complex part, which you'll hear about now, and you've also heard about a little bit from Thomas at the start. All right, thank you both very much for your presentations and for answering the questions. I'm going to move on for the third and last module. Eu vou pedir que o Thomas, por favor, retorne. Ele vai apresentar o Blue Energy Mechanism. Como já adiantamos, é um instrumento inovador na área de finanças climáticas e também de soluções baseadas na natureza, e tem um potencial catalisador muito grande para o mercado de hidroenergia brasileiro, como o professor Mark muito bem colocou. Thomas, por favor, mais uma vez eu te passo a palavra. Obrigado, Matheus. Bom, existem várias maneiras de financiar um projeto de soluções baseadas na natureza, né? Mas no final acaba sendo sempre as mesmas, né? Ou uma inversão direta de uma empresa, inversão obrigatória ou voluntária, ou subvenções públicas, né? Também existem outros mecanismos eficazes, tipo bônus verdes, mas, no entanto, há poucos mecanismos pensados especificamente para hidrelétricas e que possam ser atrativas para financiadores de dívida ou de capital. E a gente conceptualizou o mecanismo Blue Energy para justamente responder ao desafio de trabalhar com hidroelétricas. Então, o Blue Energy Mechanism, ele parte de uma estrutura inovadora que faz uso da metodologia de pagamento por sucesso dos serviços ecossistêmicos para mitigar boa parte dos riscos financeiros e operacionais das hidroelétricas. Com isso, a hidroelétrica paga pelos serviços ecossistêmicos gerados apenas após a aferição dos resultados operacionais, ou seja, depois que o sucesso da iniciativa é constatado quantitativamente e cientificamente pela hidroelétrica. A definição de sucesso do projeto é aonde, quais e como os serviços ecossistêmicos devem ser aferidos
é estipulada em comum acordo com a hidroelétrica a partir dos objetivos e as expectativas da própria hidroelétrica. É uma coisa realmente que resulta de uma negociação, discussão com a hidroelétrica. Aqui, vocês podem ver a representação do mecanismo. É um mecanismo que foi criado, inspirado pela técnica financeira de financiamento de projetos, né, Project Finance, e que foi criado para minimizar o risco da hidroelétrica, como falava, o risco tanto financeiro como operacional. A hidroelétrica, ela atua como o tomador de serviço, não como investidor. Isso permite diluir a inversão no tempo e pagar só quando o serviço ecossistêmico se materializar. Então, em resumo, como funciona? É criada uma SPE, uma sociedade que vai portar o projeto. Essa SPV é financiada por investidores para o custeio inicial das soluções baseadas na natureza. Esta empresa é responsável pela contratação dos parceiros técnicos e da aproximação com as comunidades locais que irão implementar as ações de conservação na bacia, né? E com isso são gerados serviços ecossistêmicos e também benefícios, externalidades positivas para a hidroelétrica. Depois da aferição dos resultados, a hidroelétrica paga para a empresa, por sua vez, uma parte do valor dos serviços ecossistêmicos. Isso resulta também de uma negociação sobre a valorização e a partilha de valor entre as partes. Dessa forma, o mecanismo se apresenta como uma solução para alguns dos maiores entraves identificados pelos stakeholders para investimentos em conservação e em restauração ambiental. O primeiro sendo a dificuldade de encontrar investidores de longo prazo dispostos a assumir parte dos riscos. 2, a falta de metodologia científica que embase o projeto. E, no final, a ausência de indicadores quantitativos imensuráveis para monitorear a execução e avaliar os impactos ecossistêmicos gerados. Então, com isso, a gente espera poder engajar o setor hidroelétrico, e tenho que dizer que a gente falou com mais de 15 hidroelétricas na região andina da América Latina, e todas as empresas com as quais falamos expressaram interesse nesse tipo de estrutura, que justamente responde a desafios que eles para os quais não encontram respostas com outro tipo de mecanismo. E isso, Matheus, agora eu acho que complementando a parte legal, pode ser interessante. Tá ótimo, Thomas, muito obrigado. É muito bacana como, ao mesmo tempo em que se oferecem, né, oportunidades econômicas e sociais a partir das soluções baseadas na natureza aos parceiros e operadores hidrelétricos, o projeto também ajuda a mitigar boa parte dos riscos comumente associados a esse tipo de modelagem de projeto. Bom, tem várias questões também regulatórias e legais que estão relacionadas à implementação de um piloto do tipo. Então, antes de eu passar a pergunta, que eu tenho certeza que vão ter contribuições importantes do chat, eu vou abrir espaço para a Gabriela de Carvalho e Melo e para o Fabiano Galo, que vai participar das perguntas e respostas. Eles são advogados da Campus Melo Advogados e vão discutir algumas dessas barreiras legais e questões regulatórias que são relevantes para a implementação de projetos e modelos de financiamento do tipo no Brasil. A Gabriela é associada sênior da área ambiental, com mais de 11 anos de experiência em consultoria jurídica e na prevenção, mapeamento e mitigação de passivos ambientais em diversos setores, enquanto o Fabiano é sócio da Campus Melo Advogados, co-head da área societária do setor de energia e recursos naturais. Eu agradeço a Campus Melo Advogados pela participação, pela disponibilidade e por todo o apoio no desenvolvimento desse trabalho. Gabriela, fique à vontade para começar.
Obrigada, Matheus. Bom dia a todos. É um prazer para o escritório poder assessorá-los com esse projeto. Então, como você bem já adiantou, nosso papel aqui foi basicamente analisar aspectos regulatórios e ambientais da legislação brasileira, a fim de verificar se teria algum ponto de atenção ou alguma outra questão que fosse importante ser levantada para a implementação, desse projeto conforme estruturado, que como bem o Thomas explicou agora para a gente. Então, do ponto de vista regulatório, inicialmente, a nossa conclusão foi que o Brasil ele tem um ambiente regulatório propício para o desenvolvimento desse tipo de projeto no setor hidrelétrico. Contudo, um ponto que a gente achou relevante mencionar é que a geração de energia hidrelétrica no Brasil ela está sujeita a uma autorização governamental, que comumente é regulada por contratos de concessão e que possuem prazos de validade. E aí, como a implementação desse mecanismo de Blue Energy pode ser a longo prazo, é muito importante que o desenvolvedor e aí os empreendedores do setor levem em consideração esse prazo de desenvolvimento e o prazo da concessão, para que esses dois prazos estejam alinhados e que não haja nenhuma uma questão aí para o desenvolvimento adequado do mecanismo. E aí, do ponto de vista ambiental, a nossa análise foi focada em alguns instrumentos econômicos mais relevantes que possam ser utilizados pelo Blue Energy Mechanism, focado aí nesses vários benefícios que ele pode trazer para as hidrelétricas. Então, a gente analisou a regulamentação federal dos créditos de carbono, dando especial atenção para o RED+, que são os certificados de redução de emissão provenientes de desmatamento e degradação florestal, e pagamentos por serviços ambientais. Como no Brasil a gente não tem um mercado de créditos de carbono regulado, apesar de a gente ter uma política nacional de mudanças climáticas, com determinação de metas de redução e estratégia para alcançá-las, a gente não tem uma regulamentação. Então, comumente, tanto o crédito de carbono como o RED+, eles são deixados para a iniciativa privada, pelo meio dos mercados voluntários, que é a criação de projetos, certificações e comercialização desses créditos, com exceção de poucos estados do Brasil que já tem uma regulamentação um pouco mais avançada nesse sentido. E o pagamento por serviços ambientais, que é uma outra forma aí de instrumento econômico que poderia ser utilizada também nesse projeto, a gente tem uma regulamentação federal muito recente. No início do ano, a gente teve uma política nacional de pagamentos por serviços ambientais, com diretrizes bem gerais de como esse programa vai ser realmente implementado no Brasil. Antes da política nacional, a gente já via alguns programas, tanto federais como em âmbito estadual e municipal também, já implementados, que eles possuem regulamentação específicas, e algumas normas também em âmbito estadual e municipal. Mas, de forma geral, a legislação federal, para esse tipo de iniciativa, ela não tem nada muito específico. Então, a nossa conclusão, do ponto de vista jurídico, é que não tem nenhum empecilho, nenhum óbice, algum ponto de atenção muito relevante que tenha que ser trazido do ponto de vista ambiental, jurídico-ambiental, para a implementação do Blue Energy. E aí, acho que outro ponto que até contribui, na verdade, é que na análise da legislação ambiental no Brasil, que a gente sabe que ela é bem rígida, tem várias obrigações que têm que ser seguidas pelos empreendedores no setor hidrelétrico, que a utilização do Blue Energy pode, inclusive, ajudar e propor soluções mais inovadoras. Como a gente sabe que o licenciamento ambiental desse tipo de empreendimento, ele tem uma série de obrigações, de ações e programas que devem ser implementados, e um impacto bem relevante em áreas de preservação permanente, que são espaços protegidos, cujo um dos objetivos é a melhoria dos recursos hídricos da região. E a gente vê esse mecanismo como uma forma de um atrativo
né, para o setor hidrelétrico conseguir uma solução mais inovadora aí para atendimento dessas questões. Esses eram os principais pontos que a gente tinha para trazer hoje em relação à nossa análise. Eu e o Fabiano, a gente vai estar aqui à disposição, caso tenha qualquer outra dúvida, e eu passo a palavra de volta para o Matheus. Obrigada. Muito obrigado você, Gabriela, não só por ter identificado as dificuldades, potenciais dificuldades de se implementar um piloto no Brasil, mas também, principalmente, as oportunidades que projetos baseados em Nature-Based Soluções baseadas na natureza, também tem aqui no Brasil, como o crédito de carbono, a nova lei de PSA, além da própria legislação ambiental, que já traz várias obrigações ao operador da usina. É um mercado que, de certa forma, ainda é incipiente, mas, sem dúvida, tende a crescer num futuro bem próximo, e a regulação legal, acredito eu, vai continuar também se desenvolvendo e acompanhando esse processo. Eu vou abrir, então, para a última sessão de perguntas e respostas, tanto para o Thomas e o Blue Energy Mechanism, quanto questões mais legais para a Gabriela e para o Fabiano. Eu tenho uma pergunta aqui da EDP, da Sucena Tiosso, que pergunta: o piloto atende aos critérios de P&D da ANEEL? Gabriela, você gostaria de falar um pouco sobre... Acho que Fabiano, eu posso responder. Obrigado, Matheus. Acho que, então, na verdade, o piloto, o formato que ele está sendo idealizado, né, de você ter esse piloto, acho que, em princípio, sim. Claro, existe como se sabe, uma vasta legislação e regulamentação sobre P&D na ANEEL e dos projetos elegíveis, mas se você olhar, inclusive, as temáticas que são prioritárias na parte de reservatórios, com certeza a gestão de reservatórios é uma delas, né? Então, acho que sim, acho que até porque existe uma certa flexibilidade do modelo, como você vai implementá-lo, né? Como o Thomas disse. Então, acho que sim, acho que seria possível, sim, de ser elegível a P&D nos critérios da ANEEL, sim. Perfeitamente. É ótimo, então, que você já comentou, Fabiano. Eu vou aproveitar para emendar em uma outra pergunta, essa para o Thomas, que diz respeito exatamente a isso, né? São vários, digamos, oportunidades e benefícios que potencialmente o Blue Energy Mechanism pode gerar. Você falou que a definição de sucesso se dá em conjunto com a hidrelétrica. Você poderia expandir um pouco nesse assunto, que também tem a ver com a própria questão do piloto e possivelmente atender o P&D da ANEEL, por exemplo? Sim. Boa pergunta, obrigado. Então, no contexto de projetos assim, a definição de sucesso não é tão óbvia, não. Por exemplo, o que seria para hidroelétricas, né? O sucesso para uma hidroelétrica pode ser redução de sedimentação no ponto de produção, menor sedimentos passando pelas turbinas, né? Mas também o sucesso, isso é o ponto de vista da hidroelétrica. Do ponto de vista de quem implementa, o sucesso pode ser só plantar a árvore ou medir o impacto dessas intervenção na subbacia aonde é plantada a árvore. Então, a gente vê aqui que tem uma definição de sucesso lá na bacia, na parte alta da bacia, e também no ponto de produção. E entre essas duas definições, esses dois extremos, há uma quantidade de outras possibilidades, dependendo da negociação. E, no final, é uma questão de risco, tanto pela hidroelétrica como pelos investidores, né? A hidroelétrica quer resultados ao ponto de produção, mas entre a intervenção e o ponto de produção passam muitas coisas que nem sempre são controláveis, né? Então, para reduzir o risco, a implementadora, a SPE, vai querer ter uma definição no ponto de implementação, e o investidor também não quer correr o risco de tudo o que está passando entre os dois pontos. Por isso, falo que realmente é uma discussão, negociação com a empresa para encontrar um ponto meio entre o que faz sentido para ela e o que faz sentido para quem implementa e para quem financia. Tá ótimo, Thomas. Bom, muito obrigado. Obrigado, Gabriela, Fabiano, pela participação, pela disponibilidade.
Eu entendo que foram essas as perguntas da audiência, por agora. Bom, dessa forma, então, eu acredito que nós chegamos ao final do evento sobre soluções baseadas na natureza e oportunidades para o setor hidrelétrico brasileiro. Antes de encerrar, nós vamos compartilhar alguns links e e-mails para contato, tanto aí no slide que está na tela, quanto via chat e na própria página do evento, para todos que se inscreveram. E lembro também que disponibilizaremos o material online, incluindo a gravação, nos próximos dias. Permanecemos à disposição para todas as empresas, organizações e pesquisadores que se interessarem em saber mais sobre o Blue Energy Mechanism, sobre soluções baseadas na natureza, ou sobre o trabalho do Lab, da Conservation International e da TNC. Eu agradeço a todos os palestrantes, Thomas, Professor Mark, Juan, Fabiano, Gabriela, e também a toda a equipe do Lab que ajudou na organização do evento e no desenvolvimento do instrumento até aqui, em especial o Júlio Lubianco, diretor de comunicação no Brasil, e Felipe Borstiver, analista sênior do Lab. Por fim, um obrigado especial a todos que participaram, se inscreveram, fizeram perguntas e acompanharam o nosso webinar hoje. Muito obrigado, um abraço e boa tarde a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada pelo evento, gente. Thank you.